O Salmo de número 128 é um salmo que possui como epígrafe: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. O Senhor tem promessas para a nossa vida. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre as promessas de Deus. Promessa para a família, promessa para a igreja, como foi hoje, promessa para Israel. E o Senhor nos convida a ter um lar abençoado, um lar na presença de Deus, onde nesse salmo a Bíblia Sagrada descreve a figura do pai, da mãe, dos filhos, e vai até além, coloca a questão dos netos também. Então somente a palavra nos convida a temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Temer o Senhor e andar nos seus caminhos. E aí vem derramando as bênçãos que a palavra discrimina nessa leitura. E o interessante, irmãos, nós entendermos que a cada dia nós podemos melhorar na presença de Deus. A cada dia nós podemos melhorar na tudo aquilo que Deus tem colocado para nós podemos fazer. E nós temos que entender também que mesmo diante de todas essas bênçãos que Deus tem concedido ou prometido para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, não quer dizer que os dias serão da nossa existência só maravilhas, só bênção, só vitória. Tem momentos difíceis. O nosso irmão falava aqui que não é fácil completar 42 anos de casados, que o nosso casal ilustre está completando hoje. Porque nesse meio tempo tem muita bênção, tem muita vitória, até porque senão não estaria aqui completando esse tempo, mas também tem momentos de turbulência. Tem momentos que a embarcação fica na tempestade. Nosso irmão Otávio também falou que muitas vezes há aquele desarranjo, aquela situação incômoda. E é importante nós entendermos isso, irmãos, para entender que nós podemos melhorar a cada dia. Mas uma coisa que nós temos que entender é que mesmo diante de tanta coisa boa, mesmo diante de promessas de Deus, não existe uma família perfeita. Muitas vezes olhamos para cada uma na sua história e diz: rapaz, misericórdia, essa família que eu tenho, só Jesus. Principalmente nos dias atuais, que é um mundo de comparação, onde nós abrimos as mídias sociais e vejamos lá cenas, fotos de famílias, situações que a gente olha e diz: mas rapaz, só a minha que é diferente. Olha, rapaz, que beleza, olha só que bacana, olha só como é que estão felizes, olha como estão alegres, como estão unidos. Nós temos que entender, para que nós não possamos perder o rumo, que Deus é aquele que nos abençoa, Deus é aquele que faz coisa grande na nossa vida, Deus é aquele que faz milagre na nossa vida.
Mas nós não estamos em uma família perfeita. Mas por quê? Simples. Porque nem eu sou perfeito, nem você é perfeito. E onde nós estamos inseridos é uma família. E essa família, por mais que seja abençoada, vai possuir a imperfeição que eu carrego e que você carrega. E nós temos que entender isso para que não pensar ou não projetar que a grama do vizinho é sempre mais verde, que fulano, que ciclano, que beltrano tem uma família abençoada, mas a minha não é. Se nós olharmos para a palavra de Deus, desde a criação, nós vemos que a instituição do casamento não é uma questão cultural, não é uma questão meramente social. O próprio Deus que instituiu o casamento, quando durante a sua criação criou peixe, mar, lua, estrela, terra, vegetação, criou o homem, sua imagem e semelhança, e foi o próprio Deus que concluiu, olhou, analisou e concluiu. E a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando ele descreve: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma que esteja junto com ele. E a Bíblia descreve que Deus faz cair um sono profundo em Adão, para que de uma de suas costelas pudesse tirar sua adjutora. Deus não precisava dar uma anestesia em Adão e pegar um pedaço para fazer. Deus poderia muito bem dizer que haja Eva, e nascia ali uma Eva, criava pelo poder da palavra. Mas Deus queria mostrar também o valor da mulher nessa constituição da família. E agora vem a primeira família, Adão e Eva. Criados por Deus, sem nenhuma interferência de maldade humana. Não havia uma sociedade, não havia já as mazelas que muitas vezes nós herdamos na história das sequências da sociedade. Só os dois. Alguém pode dizer a família perfeita, porque não há contraindicações que interfiram. Mas mesmo assim, Adão, imperfeito, Eva, mesmo feito por Deus, com as suas limitações e com o livre-arbítrio que Deus lhe deu. Vem a primeira tentação, Eva escuta a voz da serpente. Olha, como é a mesma história aí? Aquela conversa assim meia tranquila, como é que é a história aí? Não pode comer de nenhuma mesmo dessas frutas, Aí Eva, não, só não pode comer da árvore do bem e do mal, as outras podem. Ah, é? Por quê? Não, porque se a gente comer, a gente morre. A serpente, não, morre nada, é conversa. É porque Deus sabe que quando vocês adquirirem e comerem, vocês vão ser que nem Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva escutou a conversa, foi para Adão, Adão escutou a conversa, e ambos agora erram, usufruem lá daquela fruta, entram de uma forma inocente nessa situação, até porque, meus amados irmãos, há algum tempo atrás, indo pegar o meu filho do colégio, lá como tem uma didática cristã também, falaram sobre Adão e Eva, e no caminho ele vinha perguntando, pai, é verdade mesmo essa história? Que a serpente chegou para Eva e disse assim, que se eles comessem, eles iam ficar poderosos. Eu disse, meu filho, é verdade. E Eva e Adão erraram, foi, pai? Foi. Eles, pai, se a serpente falasse para mim que se comesse da árvore, ficava poderoso, eu ia dizer a ele, por que você não comeu? Não é tão bom? Para ver o que é. Mas Adão e Eva, na forma inocente, entraram. Ou inocente, ou buscando realmente a grandeza.
E nós vemos agora o primeiro casal, primeira família sofrendo as consequências. Porque, irmãos, por mais que sejamos abençoados, por mais que Deus tenha promessa na nossa vida, há uma lei que nós não podemos fugir, que é a lei da semeadura, que Gálatas descreve em 6 e 7. Deus agora chama o primeiro casal, a primeira família constituída, chama Adão. Adão, o que foi que aconteceu? O interessante é que a serpente conversou com Eva, mas na hora de prestar conta, Deus chamou Adão. O princípio da autoridade. Adão, vem cá, meu filho. Você comeu, você desobedeceu. Ah, não, Senhor, sabe o que é? Essa esposa, essa mulher que o Senhor me desse, que o Senhor me deu. Deus não perguntou o que foi, perguntou se ele comeu. E agora é o primeiro casal, primeira família, criado por Deus, que nós poderíamos dizer, pronto, o estado da perfeição. Deus agora veio com a sentença. Olha, Adão, a feira estava aí, pendurada nas árvores. Você não precisava fazer feira nenhuma. Era só levantar, almoçar, depois comer de novo para dormir. Mas agora você vai ter que plantar, você vai ter que suar para poder desenvolver. Dona Eva, agora a sua concepção de filhos vai ser bem diferente. As dores de parto vão ser multiplicadas. E agora, a primeira família tem as consequências. Mas por quê? Porque não existe uma família perfeita. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades. E se nós não entendemos isso, nós podemos ficar pensando que é só com a gente que acontece, ou só com os nossos que acontece. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, quantos exemplos maravilhosos nós temos. A Bíblia fala de um homem que ele é conhecido como o pai da fé, Abraão. E olhe que tem motivo suficiente realmente para ele ser o pai da fé. O homem que Deus chama e diz, olha, a partir de ti eu vou fazer uma grande nação. Pois não, Senhor, o que é que eu faço agora? Não, você faz, pega aí a sua família e sai. Sim, Senhor, mas sai para onde? Você sai, que eu vou te mostrar. Glória a Deus. Sai andando, Abraão, e eu vou te mostrar. Glória a Deus. Vai pela fé. Glória a Deus. Um homem que tinha uma fé muito grande. Imagina agora, ele tem toda a sua estrutura. Deixa tudo. Pega a sua família e vai. No caminho tem logo um problema entre os sobrinhos, os pastores do seu sobrinho, a ponto que não dava mais para caminhar juntos. Ele ia para o seu sobrinho Ló, olha Ló, escolhe para onde você quer ir, não dá mais para a gente ir junto mais não. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ou esquerda e direita, a gente continua sendo da família, mas sem peleja. O seu sobrinho escolhe o caminho errado, a peleja chega, e a luta vem na vida do pai da fé, O pai da fé que recebe uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação. E não era só uma nação qualquer, era o povo que hoje nós conhecemos como o povo de Deus, a nação constituída de Deus. E o interessante é que passa-se o tempo e vê os conflitos,
Porque, irmãos, uma promessa demorada gera conflitos naquele que espera. Passa-se o tempo na vida de Abraão, na vida da sua esposa, e a promessa não chega. Até o ponto da sua esposa chegar com uma forma de, quem sabe, ajudar a Deus. Não, Abraão, olha, está aqui a minha serva, você se deita com ela, tem um filho, eu tomo conta do filho, o filho vai ser nosso e a nossa geração vai cumprir a palavra que Deus deu. E nessa situação nasce Ismael. Só que nessa situação não resolve a situação. Ao contrário, cria-se um problema por tentar ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa obediência. Deus precisa de corações contritos, precisa de um verdadeiro adorador na sua presença, para Ele poder fazer a obra da nossa vida. Deus brada, não, o que eu prometi não é esse, não é o filho da escrava. E depois nasce realmente Isaac, mas Ismael está lá, e a peleja está lá na família, a família está em luta, porque passou na frente de Deus, em algum sentido. E agora o pai da fé toma uma decisão, pega o filho Ismael, pega a Agar, a escrava, coloca pão e água e manda para o deserto. E alguém pode dizer, não, mas ele mandou ela embora, porque não estava dando mais. Mas se olharmos o contexto, irmãos, de uma forma mais apurada, o que Abraão fez aqui foi condenar a mulher e o menino à morte. Mas por quê? Quem é que sobrevive no deserto só com pão e água? Ele não foi para uma viagem. Não, isso aqui, ó, tem pão e tem água, dá para você chegar até aquela cidade tal, você vai ficar ali na casa de fulano ou de cicrana. Não. Sai errando pelo deserto, só com pão e água. E não estamos falando aqui de um cidadão que estava passando necessidade, nós falamos aqui de uma pessoa que Deus tinha abençoado muito financeiramente, mas despede o Ismael e a escrava com pão e água. Pai da fé, um homem que tinha atributos dignos de nossas considerações e elogios, mas no aspecto de pai aqui, falhou. Independente de qualquer coisa, dos tumultos que estava havendo entre Ismael, entre Agar, ele continuava sendo o pai daquela criança. Ele tinha condições muito bem de dizer, não, está aqui, Agar, você vai, se sustenta, vai viajar, está aqui dinheiro, está aqui ouro, está aqui prata, está aqui o seu, cuide do menino, Deus abençoe, vai, volta. Não. Até que nós vemos que, segundo a Bíblia Sagrada, chegou ao ponto que eles iam morrer no deserto. Agar pega a criança, coloca longe. Para quê? Para não ver a criança morrer perto dela, dar o último suspiro. Mas Deus é aquele que ouve, Deus é aquele que faz, Deus é aquele que é grande na nossa vida. Deus entra com providência. E é nesse sentido, irmãos, que nós paramos para pensar. Abraão, pai da fé. Abraão, atributos tremendos de convivência com Deus, mas falhando nesse aspecto como pai. Nós não podemos falhar naquilo que Deus tem para nós como família. Não adianta ser uma bênção em qualquer outro aspecto,
e falhar como pai, e falhar como mãe, e falhar com uma função de filho. Imagine se Deus não entra com providência naquele deserto e aquela criança falece. Agar falece. O que Abraão ia carregar na sua história, na sua vida? Nós temos que saber da nossa responsabilidade como família. Pai, mãe, filho, cada um dentro de sua atribuição. Sabendo que não existe família perfeita. O exemplo que nós demos anteriormente de Adão e Eva. Um casal que tinha comunhão com Deus, que conversava com ele no jardim. Saiu, foi expulso, tem seus 2 filhos, Caim e Abel. Certamente essas crianças ouviram falar de Deus, sabiam do poder de Deus. Mesmo assim teve um que matou o outro. Primeiro homicídio da história da humanidade. Não existe família perfeita. Mas existe um Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Existe um Deus que Ele é fiel para fazer aquilo que eu acho que não dá, aquilo que eu acho que é difícil, aquilo que eu acho que é impossível. Há um Deus dos céus que pode. Glória a Deus. Toda família passa por dificuldade, passa por situações um pouco difíceis. Mas uma coisa é certa, eu creio num Deus que pode fazer milagre, pode fazer coisa grande, pode fazer coisas maravilhosas na vida da família. Ele pode transformar até situações que nós pensamos que é para morrer, é para acabar, em situações para abençoar e fazer coisa grande. Glória a Deus. No livro de Atos, no capítulo 16, nós vemos a história de Paulo e Silas, que cantavam e oravam naquele cárcere. E naquele momento a Bíblia diz que as paredes tremeram, um terremoto aconteceu. As paredes, as celas se abriram, todos os presos agora poderiam fugir. E no momento o carcereiro pensou: está tudo acabado na minha vida. Os presos vão fugir e eu vou ser condenado à morte. Porque eu deixei os presos fugir e certamente ninguém vai acreditar nessa história que as paredes se moveram e tudo se abriu. E nesse momento, quem sabe de maior angústia na vida daquele carcereiro, a angústia foi tão grande, foi tão pesada, que ele foi tirar a espada para se matar. Chegou ao cúmulo da dor humana. E na hora que ele foi se matar, Deus usa os seus servos e diz: não faça isso não. Não faça isso não. Não faça isso não. Arabasorecanaba. Aleluia. Aleluia. Mas por quê? Aleluia. O que eu posso fazer para me salvar? E agora vem a bênção. Olha, carcereiro, tem bênção para você, mas tem bênção para a tua família também. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa, tu e a tua casa vai ser bênção. Tu e a tua casa vai receber de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele momento que parecia ser o último, seu ponto final na história dele, foi o momento que chegou a transformação não só na vida dele, mas na vida da família dele. E eu creio que Deus é ainda aquele que pode fazer coisa grande. Glória a Deus. Aquele que muitas vezes pensava: hoje é o pior dia da minha vida, foi o dia que depois dessa cena ele pôde testemunhar: foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E hoje nós estamos ministrando a mesma palavra. Para quem sabe você, que veio nessa noite, que não é evangélico, ou é distanciado, ou quem sabe está nos acompanhando pela internet. Deus tem uma bênção para você. Não apenas para você, mas para você e sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo a tua casa. Quem sabe neste dia, não só Deus sabe o que você está passando, não sabemos
Mas sabemos de uma coisa: o Deus a quem nós servimos, o Deus que abençoa as famílias, Ele pode transformar a tua vida também. Há alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Há alguém nessa noite que deseja voltar para os braços do Pai, local que nunca deveria ter saído? Há alguém nessa noite que quer trazer uma alegria, não apenas para o seu coração, não apenas para o céu, mas também a família? Até porque a Bíblia fala também de um filho que um dia deixou o pai para andar dissolutamente, até um dia que ele caiu na real e disse: eu preciso voltar para a casa do meu pai. E se nessa noite for esse seu desejo, levante de suas mãos comigo e aceite a Jesus como seu Salvador, e Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Há alguém para Jesus nessa noite? Porque Deus é aquele que faz como quer, Ele é aquele que abençoa. Tem situações que acontecem que nós pensamos que tudo vai se acabar, e não entendemos que é o trabalhar de Deus para coisas especiais e grandes que Deus está fazendo. Ele vive, tem esperança, Ele vive, tem esperança, Ele vive. Aleluia, continue orando. Como já foi dito aqui, tem momentos que falar não resolve, tem momentos que falar piora, mas Deus vai fazer coisa grande na tua família, Deus vai fazer coisa grande nos teus, Deus vai fazer coisa grande porque Deus é grande. Você é o que é a pessoa que Deus levantou dessa família para fazer a diferença. Glória a Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, Deus é grande para fazer coisas grandes na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é fiel.